Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz em Cristo Jesus, amém? Vamos ver se eu consigo ficar sem óculos aqui, que eu fiz a última cirurgia de catarata e também uma lente, então estou usando óculos. Alguém chegou, pastor, só porque está indo embora, está usando óculos agora? Não, é por causa da cirurgia e vamos ver se a claridade não vai atrapalhar. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, obrigado. Malaquias, capítulo 2, verso 17, nós vamos até o capítulo 3, verso 5, nessa manhã. Então, Malaquias, capítulo 2, verso 17. Eu vou ler o texto, é um texto curto, e depois a gente pensa, reflete, o que Deus tem para nos dizer nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisto de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Oremos mais uma vez. Obrigado, Santo Deus, pela tua bendita palavra, e mais uma vez, mais uma manhã, nesse dia tão especial que é o dia do Senhor, dia que o Senhor mesmo preparou para que o teu povo, como igreja, como povo santo e separado do Senhor, possa se reunir para te adorar, e enquanto te adora, Deus, também ser edificado, ser fortalecido, ser restaurado, ser renovado na fé e na esperança, para que teu povo possa viver uma vida santa, uma vida que agrade e glorifique o Senhor e sirva ao Senhor, sendo bênção na vida de outras pessoas. Então, eis aqui, ó Deus, nos abençoe e abençoe através de nós a vida de outras pessoas também, em nome de Jesus, amém. Pois bem, nós temos aqui mais um desafio nesse capítulo de Malaquias, e é interessante que no verso 17, que é o último versículo deste capítulo, há uma pergunta intrigante aqui, né? Diz o texto: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E o que o povo, e nós estamos se referindo aqui ao povo de Deus, qual que era a crise no povo de Deus, o que se passava no povo de Deus naquela época? Nós estamos falando aqui de Malaquias, 430 anos antes de Cristo. Eles tinham passado já 100 anos depois do exílio da Babilônia, e aquele povo que tinha passado por mais ou menos 70 anos sob disciplina, porque havia um pecado, idolatria e tudo mais, agora estava de novo questionando e
e não conseguindo entender ou compreender corretamente os caminhos de Deus. Eles estavam questionando, o povo de Deus estava questionando Deus, questionando a justiça de Deus, questionando a santidade de Deus, e dizendo qual que é a diferença entre um ímpio e não ímpio. E a conclusão é: onde está o Deus da justiça? Porque o povo de Deus olhava para os ímpios, para as outras pessoas que não pertenciam à nação de Israel, e olhava e parecia que aquelas pessoas eram mais prósperas, aqueles outros países eram mais prósperos, mais ricos e melhores do que eles, e eles então estavam com uma crise no coração, coisa que já havia acontecido no passado. E é interessante que quando a gente pensa sobre quem Deus é, ou seja, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é soberano, por que o mal existe? Essa não é uma pergunta só da questão do povo de Deus, mas é uma pergunta geral. Se Deus existe, e Ele é bom, e Ele é justo, e Ele é soberano, por que o mal existe? Dentro dessa pergunta, nós podemos pensar em algumas perspectivas. A primeira dela é aquilo que diz a respeito dos ateístas ou dos ateus, ou aquele que fala assim: eu justamente não acredito em Deus por causa disso, porque esse mundo está um caos, esse mundo é ruim, então eu quero acreditar, e aí é uma questão de fé, eu quero acreditar que Deus não existe, porque o mundo é um caos. Então, se ele existisse, ele não deveria ser um caos. Então, como existe um caos, o mundo é só fruto da evolução do Big Bang ou alguma coisa parecida, e só isso, né? Então, boa parte dos ateus, ou aqueles que se dizem ateus, eles vão por essa linha. Mas nós temos, no meio religioso, uma outra filosofia, também muito atraente, a filosofia espírita, ou espiritismo, seja ele kardecista, ou seja ele espiritismo oriental, budista ou hinduísta. O princípio é o mesmo: as pessoas sofrem porque em reencarnações passadas, em vidas passadas, fizeram mal, e como lá não foi suficiente na vida passada para pagar todo o mal que fez, então vai vir de novo, e nessa vida vai sofrer para pagar o mal da vida passada. Então a filosofia espírita segue essa linha. Por outro lado, nós temos uma visão cristã não bíblica, que surgiu há uns 20, 25, 30 anos atrás. Ela tomou uma forma que é a visão, como que diria, cristianismo aberto, ou teísmo aberto. Esse teísmo aberto, ou teologia do processo, mais conhecido como teísmo aberto, Ricardo Gondim, ex-pastor da Assembleia de Deus, Ed René Kivitz, também ex-pastor e pastor da Igreja Batista, mas não da Batista, mas ele saiu fora da Batista devido a outras heresias, mas ele começou com essa heresia também. O quê? Deus é muito bom, Deus é um Deus de amor, mas na sua soberania, ele se limitou, ele não conhece o futuro, e todo o caos que acontece, toda coisa ruim que acontece no mundo, é porque o ser humano tem uma liberdade, que é o livre-arbítrio, e Deus, como é um Deus de amor, Ele não pode interferir mais na criação dele. A criação tem que se virar nos 30, como diz o Faustão, né? Cada um por si. Então, nessa perspectiva, acredita em Deus, mas quando vê o sofrimento, o caos e as coisas ruins dessa vida, ele fala: não, é porque Deus se limitou. Ele não pode, ele não sabe mais o futuro, então o futuro é incerto, por isso é chamado de teísmo aberto. O que vai acontecer no futuro? Nós não sabemos e nem Deus sabe, e Ele não tem poder mais para controlar todas as coisas, e aí o futuro está nas nossas mãos. Mas é um cristianismo, como eu disse, mas um cristianismo antibíblico, porque não é isso. Qual que é a visão do cristianismo bíblico sobre o sofrimento? Nós entendemos que Deus criou, à luz da Escritura, o homem de forma santa, perfeita, deu liberdade assim ao homem, ele pecou, mas mesmo diante do pecado de Adão e de toda a raça humana, Deus continua sendo santo, soberano e justo. E todo o sofrimento que nós passamos, e todo o sofrimento que acontece, tem a ver com a permissão do Deus soberano e ao mesmo santo, e com a nossa responsabilidade. E nessa perspectiva, o sofrimento na vida do justo, ou do crente, ou daquele que teme a Deus, ele sofre
E aí poderíamos colocar aqui algumas situações à luz da Bíblia. Por que nós sofremos? Ou por que pessoas que amam o Senhor sofrem? Pode sofrer primeiro por ser uma disciplina. Quando nós erramos e pecamos, em Hebreus capítulo 12 diz que Deus disciplina quem Ele ama. Então o sofrimento pode vir para estar disciplinando a nossa vida a arrepender e viver uma vida melhor. Ou o sofrimento simplesmente tem a ver com uma provação, independente de pecado, independente de falha, como é o exemplo de Jó, que era um homem santo, que buscava Deus, mas que Deus permitiu ele passar por todo o sofrimento que ele passou. E Deus, na sua soberania, Ele permite isso. E não permitiu isso só com Jó, Ele permitiu isso com o filho dele, Jesus Cristo. Quer poder pensar numa pessoa santa, pura, e que viveu numa vida limitada e que sofreu nos últimos anos da sua vida, nas últimas horas da sua vida, ele foi crucificado sem nenhum pecado, e ele fez isso por nós, mas ele sofreu. Então, e quando uma pessoa que a gente ama demais, uma pessoa que é crente demais, sofre e morre, e aí pastor, e aí foi para a glória eterna, está lá sem sofrimento agora, está em paz, à luz da Escritura, que é incomparavelmente melhor do que viver nessa vida. Então a visão bíblica sobre sofrimento e morte dos ímpios é diferente de uma visão não bíblica, de uma visão ímpia. E aí, o problema é que o povo de Deus não conhecia isso, né? O povo de Deus estava sem essas, não que não tinha essa informação, não estava acreditando mais nisso, estava olhando tanto para o mundo que esqueceu das Escrituras. Então aí, é diante disso que a gente olha para Malaquias. Eu quero tirar duas lições, ou destacar duas lições aqui sobre esse capítulo aqui, na verdade, que começa no verso 17, lembrando que em 1227, se eu não me engano, a Bíblia foi separada em capítulos. E aí esse versículo 17 aqui, ele deveria ter ficado no capítulo 3 e não no capítulo 2, né? Então, ou 1500 e alguma coisa, eu não sou muito bom em especificar, eu sei que foi 1200, separou em capítulo, 1500 separou em versículo. E a Bíblia, ela é inspirada por Deus, a separação não. Essa separação aqui de versículo, então de vez em quando um versículo deveria estar num outro capítulo, porque faz mais sentido a sequência no outro capítulo, que é o caso desse aqui. Então quem separou cometeu esse equívoco, deveria ter colocado o versículo 17, seria o versículo 1 do capítulo 3 e não o versículo 17, tá bom? Mas a Bíblia não deixa de ser inspirada por causa disso, porque isso é uma fabricação humana. O que está escrito, o que está revelado aqui, é 100% inspirado por Deus. Então eu quero destacar duas lições aqui. A primeira lição, só no verso 17 aqui, que diz: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam em que nós o cansamos? Nisto de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? A primeira lição é que o povo de Deus estava literalmente distorcendo o caráter do próprio Deus. A primeira lição que nós precisamos tirar desse texto aqui é que isso, a gente não pode fazer isso. Você como um cristão, você como uma pessoa que entregou sua vida a Cristo, que reconhece quem Deus é e entendendo que Deus, Ele não é só soberano, Ele é justo, Ele é santo sobre todas as coisas, você não tem o direito, e eu não tenho o direito, de questionar a santidade de Deus, a justiça de Deus. Você pode até questionar, e a gente percebe que tem alguns questionamentos quando a gente está sofrendo e a gente fica mal, mas tome cuidado com isso, com o saber questionar, porque aqui era um questionamento irônico, diferente de um questionamento de coração que você está quebrado, está abatido por alguma coisa ruim, mas aqui o povo está usando de ironia com Deus, e é nesse sentido que o texto diz: vocês estão cansando o Senhor com essas palavras. E numa tradução mais antiga, essas palavras são pesadas, isso é um enfado, isso está me dando vontade de vomitar, de ouvir esse clamor de vocês em relação a quem eu sou, a minha justiça, a minha santidade, a minha bondade. Então o povo estava literalmente dizendo isso, e é interessante que eles estavam, a acusação deles ainda perguntam, em que nós o cansamos? E aí a ideia é: mas o que a gente está fazendo de errado?
O que a gente está falando que o Senhor não gosta? O quê? Olha só, aí as duas afirmações. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que o Senhor se agrada. Está vendo aquelas pessoas que estão fazendo um monte de coisa ruim? Pois é, esse cara é disso que Deus gosta. Deus tem prazer no mal, Deus tem prazer nas coisas ruins, Deus tem prazer na prostituição, Deus tem prazer no roubo, Deus tem prazer, é como se fosse mais ou menos isso. Deus gosta dessas coisas, porque o povo ímpio estava vivendo dessa forma, e eles estavam dizendo uns aos outros: não tem problema fazer isso não, porque o povo está fazendo isso lá e Deus não faz nada com eles. Então é disso. Esse é um problema teológico, né? Espiritualmente falando, mas tem a ver com teologia, porque eles estavam equivocados, e talvez não tanto por falta de conhecimento, porque eles tinham escrituras, mas porque eles estavam com o coração endurecido para olhar para as escrituras. E aí a gente pode pensar em algumas questões do nosso próprio coração, quando a gente olha lá para, por exemplo, o Salmo 73 ou Abacuque 14, tanto o Salmo 73 que fala de Asaf, que ele também questiona Deus, o Abacuque, ele também num determinado questiona Deus, no sentido de, Senhor, como que Abacuque, por exemplo, quando o Império Babilônico está chegando para destruir o povo de Deus, e o profeta vai orar, vai clamar ao Senhor, e Deus fala: é eu que estou mandando esse povo. Mas como, Senhor? Esse povo é pior do que a gente, e o Senhor está mandando eles para destruir a gente. É Deus, sim, eles serão minha vara de disciplina na vida de vocês, e depois eu vou lidar com eles, mas eu vou usar eles para corrigir vocês. Então, mas o questionamento de Abacuque era um questionamento sincero, de um homem que amava o Senhor e tinha temor do Senhor. O questionamento de Malaquias, a perceber aqui, era um questionamento de gente que se diziam cristãos, que se diziam que amava a Deus, que se diziam que buscava a Deus, mas estavam sendo irônicos com Deus. E é nessa perspectiva que a gente precisa fazer essa separação, e a aplicação que fica para nós é que nós devemos tomar muito cuidado em interpretar a realidade que nos cerca, e nessa interpretação você questionar quem Deus é. E nós corremos o risco de fazer isso olhando tanto para o mundo ou para as coisas do mundo, e podemos correr esse risco de fazer isso, de olhar para a realidade que nos cerca, de tanto mal, tanta coisa ruim, e questionar que Deus seja justo, que Deus seja santo, que Deus seja amoroso. E é interessante que em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus diz a mesma coisa para um bando de religiosos. Ele diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, os fariseus, saduceus, boa parte dos fariseus, saduceus, na época de Jesus, faziam a mesma coisa. E Jesus responde, a resposta que Jesus dá a eles é a mesma resposta que nós temos aos povo ali na época de Malaquias, e para nós hoje. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Todas as nossas falhas, todos os nossos erros, em algum sentido, tem a ver com não compreender corretamente, ou de um lado as Escrituras, ou a gente pode até compreender, mas aí a gente equivoca nessa questão do poder de Deus sobre todas as coisas, e aí nós podemos cometer erros de questionar quem Deus é, a sua santidade, a sua bondade, o seu amor. Então, esse é o desafio para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, a primeira lição que nós precisamos aprender é que não distorça quem Deus é devido a uma realidade que ainda não terminou. Nós estamos vivendo um período cada vez mais complicado e mais difícil, e é bem provável que com a volta de Cristo as coisas só tendem a piorar. Tem uma linha interpretativa que diz que só vai piorar. Tem uma outra linha de interpretação sobre a escatologia que não vai piorar tanto não, que Cristo pode voltar a qualquer hora. Mas seja como for, nós estamos vivendo momentos difíceis, e nós não podemos, em nome desses momentos difíceis e dos momentos que nós passamos, ou pessoas que a gente ama passa, questionar a santidade, a justiça de Deus, porque Ele continua sendo justo, santo, e Ele é poderoso para usar até coisas ruins para o nosso bem. Lembrando da história de José, um jovem
filho de Jacó, mas seus irmãos estavam ali intrigados com ele, aborrecidos com ele, porque ele estava tendo um sonho, ou alguns sonhos que ele teve, e naqueles sonhos ele foi e compartilhou, primeiro porque o pai de José, Jacó, tinha um carinho muito mais afetuoso por José do que pelos demais irmãos. A Bíblia relata isso, e isso não é bíblico, tá? A Bíblia relata que Jacó amava mais José do que os outros irmãos todos. E aí a gente fala, mas lá, está aí, pai, né? Às vezes algum pai pode falar, não, está ali, eu posso amar mais um filho. Não, você não pode, a Bíblia está revelando o que está acontecendo, ela não está dizendo que é isso que nós temos que fazer. E aquilo lá causou um mal no coração dos outros irmãos de José, que eles ficaram com ciúme, com razão, né? Ficaram chateados com o pai, mas não podiam fazer nada com o pai, mas na primeira oportunidade que eles puderam fazer com o irmão, eles fizeram, tentaram matá-lo. Mas aí depois veio um temor no coração de um deles, falou, não vamos matar não, porque esse negócio vai ficar muito ruim para nós. Mas quase, um que teve um certo temor no coração, não vamos fazer isso não. Aí jogaram ele no buraco, passou uma carruagem para o Egito, vamos vender ele e vamos fazer uma grana. Mas, quer uma coisa ruim e terrível? Está aí, irmãos fazendo isso com outro irmão. Mas mais de 20 anos depois, José encontra com esses irmãos que vão buscar comida no Egito, e José era o governador do Egito. E aí quando eles se deparam com essa situação toda, ele diz, agora ele vai matar com a gente, vai acabar com a gente. E a resposta de José diz, olha, quem me enviou para cá não foram vocês, foi Deus que me enviou. Aquilo foi um consolo no coração para José, para ele não guardar rancor no coração dos seus irmãos. É uma bênção para a gente aprender sobre essa questão de coisas ruins e a gente não guardar rancor, né? Mesmo humanamente, ele tinha toda a razão para ficar cheio de ódio e de raiva contra os seus irmãos e acabar com eles, porque é isso que o mundo faria. Mas ele entendia que mesmo as coisas ruins que aconteceu com ele, isso estava diante de um propósito maior, que era o propósito de Deus. E ele consolou os seus irmãos e dizendo, olha, quem me enviou para cá foi Deus. Vocês são errados, vocês pecaram, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, está tudo errado o que vocês fizeram. Mas ele tinha a percepção que quem controlava todas as coisas era um Deus que é soberano, que é justo e que é santo. E aí ele fez a coisa certa, tendo essa consciência. E esse é o desafio meu e seu. A segunda lição que essa passagem nos ensina, que vai a partir do verso 1 até o verso 5, é sobre, de um lado, a primeira lição é sobre não distorcer o caráter de Deus. Do outro lado, do verso 1 até o verso 5, nós somos convidados a confiar plenamente, totalmente, no mensageiro da aliança. E aí a gente vem aqui o verso 1, vamos pegar o verso 1, depois do verso 1 primeiro. Eis que e aí é interessante que do verso 1 até o verso 5 é uma resposta de Deus ao povo. O povo questiona, o Senhor não é tão justo quanto a gente acharia que o Senhor não é tão soberano, então eles questionam a Deus, e Deus então agora responde, do verso 1 até o verso 5, é uma resposta de Deus ao povo. Lembrando que o livro de Malaquias, o povo questiona a Deus e Deus responde. O povo questiona a Deus e Deus responde. Então o questionamento é, o Senhor não é um Deus tão justo, na verdade o Senhor não é justo. E ele diz, então eu vou te mostrar a minha justiça aqui. E a justiça do verso 1 até o verso 5 nos leva a entender que Deus é justo e nós precisamos aprender a confiar nessa justiça e na soberania de Deus. Verso 1 diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Interessante aqui que, antes de continuar a ler o versículo 1 ele fala sobre dois mensageiros. Ele fala do primeiro mensageiro, eis que envia o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Então aqui no verso 1 fala sobre dois mensageiros. O primeiro mensageiro aqui é um mensageiro que aponta para 400 anos depois, ou 400 e poucos anos depois, viria João Batista, que seria aquele que prepararia o caminho para Jesus, que é o anjo da aliança. E aqui ele é chamado de o mensageiro da aliança, ou essa palavra no hebraico, ela pode ser, no lugar de mensageiro, aqui o anjo, porque a palavra anjo é mensageiro, mensageiro é anjo. Então aqui ele está falando sobre dois mensageiros. Um é um mensageiro humano, plenamente humano, que é João Batista,
que vai preparar o caminho para Jesus, que é o mensageiro da aliança, que é o Filho de Deus que se faria homem. Então, vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, quando você fala a respeito desse primeiro mensageiro aqui, Mateus capítulo 10, verso 11, Jesus literalmente ele faz uma afirmação que Malaquias 3:1 está se referindo a João Batista. Olha aqui que Jesus diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, lá em Mateus, capítulo 11, verso 10, na verdade, Mateus 11, verso 10, Jesus fala que Malaquias 3:1 está se cumprindo, ou se cumpriu em João Batista. Então, João Batista, literalmente, é aquele que veio com a intenção, ou com a função, ou com a missão, de que, lembrando que João Batista, ele nasce 6 meses antes de Jesus Cristo. Então, nessa vinda, ou seja, 6 meses, quando Jesus estava com 30 anos, João Batista estava com 30 anos e 6 meses. E João Batista, ele veio pregando o arrependimento, pregando e mostrando que o Messias, que era o anjo da aliança, e daqui a pouco eu falo um pouco desse anjo da aliança, ele viria, porque o povo estava, lembrando no pensamento do povo judeu, desde Gênesis, Deus havia prometido um Salvador, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Agora em Malaquias Deus está dizendo: eu vou mandar agora. E esse agora de Deus demorou 400 anos. Então, só para você tomar cuidado com o agora de Deus, tá bom? Vou cuidar de você, tá bom. Deus falou que ia dar um filho para Abraão. Quantos anos demorou? Rapaz, foi mais de 30 anos, né? Para Isaac, mais de 20 anos. Então a gente às vezes fica, espera aí 1 mês e eu não estou resolvendo 1 ano. Calma, no tempo dele, se ele prometeu, ele vai cumprir. Aqui ele promete ao povo, dizendo: vocês estão questionando, agora o meu mensageiro de fato vem. Só que antes do meu mensageiro vir, eu vou mandar um outro mensageiro para deixar muito claro que esse é o meu filho, que esse é o mensageiro da aliança, que no caso é João Batista. E essa expressão de preparar o caminho, ele vai preparar o caminho diante de mim, era costume na cultura não só do povo de Israel, mas do povo da antiguidade. Quando um rei ia visitar um outro país, uma outra cidade, ia um mensageiro. Ele ia ver se as estradas estavam certinhas. Se não tivesse, eles iam mandar tirar aqueles buracos, mandar tampar buraco, acertar de um lado, acertar do outro, e deixar muito claro, deixar tudo arrumadinho, para que quando o rei chegasse, tivesse tudo certo para ele poder chegar lá. Então João Batista é aquele que veio. E é interessante que João Batista, quando ele veio, João 1:29, a gente leu na nossa liturgia agora no início, quando o Rogério abriu o culto, com esse texto aqui, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista veio para deixar muito claro. E eles perguntam para João Batista: mas é você que é o Messias? E diz: eu não sou o Messias, mas eu estou falando a respeito que ele está chegando. E quando João Batista, em meio a inúmeros sermões, como diz lá em Mateus capítulo 3, verso 2 também, uma das mensagens de João Batista para chamar o povo era: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista veio pregando sobre o arrependimento, para que as pessoas, e nesse contexto aqui, não era para o mundão não, era para a nação de Israel. Porque entenda que nem todos que fazem parte da nação de Israel são gente convertida. Nem todos que são filhos de Abraão são gente que tinha temor a Deus, no sentido de conversão. Então primeiro João Batista veio para trazer esse povo, que se dizia povo de Deus, mas não tinha um coração muitas vezes arrependido. Ou aqueles que de fato eram convertidos, mas por alguma razão estavam vivendo em algum pecado. Então ele veio para o povo de Israel, para a nação de Israel nesse primeiro momento, e diz: a palavra-chave de João Batista é: arrependam. Reconheça o pecado que vocês estão cometendo diante de Deus, peça perdão a Deus e mude de vida. E de repente, depois de alguns anos, João Batista pregando, chega Jesus Cristo. E quando ele vê Jesus Cristo, ele diz: eis, este é o Cordeiro de Deus. É dele que eu falei o tempo todo, é dele que todos os profetas, todo o Antigo Testamento falou tudo a respeito dele, sobre a vinda dele e ele. Então essa foi a missão de João Batista. E aqui, Malaquias capítulo 1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. É interessante essa frase, porque é Deus falando com Malaquias,
e diz: olha, eu vou mandar o meu mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Então, quando Jesus vem, ou seja, ele vem como esse anjo da aliança, como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. Olha só o que diz o texto aqui: de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e um mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vamos pegar duas palavras-chave aqui, sobre esse segundo mensageiro, que é Jesus Cristo. Primeiro ele vai dizer: o Senhor virá ao seu templo. Ele está dizendo que o templo é daquele que virá. Então Jesus, ele é dono do templo, ele é dono da adoração. E a palavra Senhor aqui é Adon, que tem a ver com Adonai, do Deus governador, Deus soberano. Então ele está dizendo que aquele mensageiro que vem é o próprio Filho de Deus, é o Messias prometido, que não é apenas um profeta ou mais um profeta, ele é o próprio Deus, que depois lá em João capítulo 14, ou João capítulo 1 verso 14, lá fala que o Filho de Deus se fez carne, ou o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós, mostrando que, ou seja, o Messias não era apenas um homem, ele era homem, mas ele não era só um homem, só um profeta, ele era o Filho de Deus. E depois ele chama de o anjo da aliança, ou o mensageiro da aliança. E é interessante que essa palavra mensageiro da aliança aqui é uma referência, mais uma vez, só resgatando e relembrando, é uma referência a todo o Antigo Testamento, a todas as promessas que Deus havia feito. Deus fez uma promessa com quem em primeiro lugar? Lá no Antigo Testamento, com Adão. Logo que Adão pecou, que Adão desobedeceu a Deus e que ficou debaixo da condenação, Deus aparece para Adão e provavelmente aparece ali em forma de anjo, que é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Em todo o Antigo Testamento ele faz isso. Fica mais claro a partir de Abraão, ou depois de Jacó, depois de Moisés, mas ali em Adão ele aparece e diz para Adão: Adão, um dos descendentes da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Essa foi a promessa que um anjo da aliança fez lá no Antigo Testamento. Depois ele aparece para Noé, depois ele aparece para Abraão, depois ele aparece para Moisés, depois ele aparece para Davi. Então ele aparece numa sequência de vezes, de forma específica, dizendo sobre a vinda dele mesmo para ser o Salvador. E essa perspectiva de ser o Salvador, aí a gente olha, esse Salvador vem para quê? Qual que é a missão do Salvador? Verso 2 até o verso 4 diz, vamos pegar o verso 2 e o verso 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavadores. Eis que ele assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Então aqui nós temos a missão. Verso 1 diz que virá, fala sobre a vinda de Cristo, e João Batista precedendo Cristo, deixando claramente quem é Cristo. E qual que é a missão do Filho de Deus? Quando ele usa purificar aqui, tanto em relação com fogo ou com sabão, a ideia aqui é de ele vem não apenas para trazer perdão para as pessoas que o reconhecem como Filho de Deus, mas para poder promover uma mudança no coração dessas pessoas, que ele aqui está chamando de purificação, e que no Novo Testamento é mais conhecido como santificação. Então a obra que Deus está falando aqui a respeito é sobre não apenas você se sentir que é filho de Deus, porque isso as pessoas do Antigo Testamento, ou mesmo os religiosos na época do Novo Testamento, eles falam assim: não, nós somos filhos de Deus. Mas eles não viviam como filhos de Deus, eles viviam como os ímpios. Não, nós somos filhos de Abraão, nós temos pedigree, ou nós somos presbiterianos, ou somos batistas, ou somos assembleianos, nós somos bons religiosos. Mas a pergunta é: onde que está a vida de santidade? Onde que está a vida que é diferente da vida daqueles que estão no mundo? E aí é nesse sentido que essa
promessa a respeito do Messias, ele diz, ele virá como um purificador, não só para trazer perdão, porque a gente pensar em perdão, eu sou filho de Deus, eu sou perdoado, eu tenho a vida eterna, e você vive uma vida como um ímpio. E eu estou falando como ímpio, a Bíblia usa ímpio, você pode pensar num ímpio, um cara que mata, que rouba, que prostitui o tempo todo, mas você pode pensar num ímpio religioso, num ímpio camuflado, que não tem uma vida que diferencia, que não tem o temor de Deus, que não busca o Senhor como deveria buscar, que está questionando sempre o Senhor. Então é nessa perspectiva que aqui está falando a respeito de uma mudança de vida, de que as pessoas, e quando a gente percebe Jesus chegando e desenvolvendo o ministério dele, e pregando a palavra, e curando, e ensinando, e de repente os discípulos começam a segui-lo, e começam a literalmente entender e compreender melhor que ele veio não apenas para trazer perdão de pecados, mas ele veio para trazer uma transformação da nossa vida. Então o profeta Malaquias estava dizendo para aquele povo, naquelas circunstâncias, que eles precisavam de mudanças radicais na vida deles. E essas mudanças, elas têm a ver com algo interno no nosso coração, que é operado por Cristo através do Espírito Santo. É Ele que faz com que a gente possa amar o Senhor, no sentido de, quando a gente pensa na palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, sobre essa transformação que opera no nosso coração, que muda o nosso coração, e que a gente voltado para as Escrituras, e as Escrituras apontam para Cristo. É impossível viver uma vida de santificação sem as Escrituras. É impossível viver uma vida de santificação sem estar firmado em Cristo, mas é a Escritura que aponta para Cristo, e Cristo aponta para a Escritura. Então essa mudança na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é uma mudança diária que Deus quer continuar purificando. E aí ele termina no verso 17, ou no verso 5, desculpa: virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E por último ele fala, a missão dele não é apenas para ser aquele que vai restaurar e renovar, ele vai vir também para julgar, ele vai vir para condenar também. E é interessante aqui alguma lista que ele diz aqui: feiticeiros, adúlteros, mentirosos, exploradores, injustos, e no finalzinho ele diz, aqueles que não temem a Deus. Na verdade, a falta do temor a Deus leva tanto à feitiçaria, ou quanto simplesmente a uma mentira, que para nós a gente faz, não, mas é só uma mentiria, aquele ali é um feiticeiro, aquele ali é um adúltero, mas isso aqui é só uma mentira, isso aqui é só eu só estou torcendo, só estou passando a pessoa para trás, mas é só um pouquinho. Não é isso, nessa perspectiva bíblica, e isso a gente precisa levar a sério, porque pecado é pecado. Pecado é pecado, e quem define o que é pecado não sou eu, não é você, é a Escritura, é a Bíblia que define o que é pecado. Então, em nome de Jesus, Cristo veio para salvar. A conclusão é, todos aqueles que crerem nele, todos aqueles que crerem nele precisam ter mudança de vida. Uma mudança de vida, 2 mudanças de vida, 3 mudanças de vida, quantas mudanças de vida? A vida toda. Então a conclusão e o desafio para você que é crente, para você que já confia no Senhor, então não se acostume apenas com a mudança que você teve ontem, ou semana passada, ou mês passado, mas esteja sempre aberto para ser mudado, para ser transformado, porque enquanto nós vivermos nesse mundo pecaminoso, nós somos contaminados pelo pecado o tempo todo, e nós precisamos, portanto, de mudança o tempo todo, de arrepender o tempo todo. É por isso que quando Pedro pergunta para Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E ele está falando de irmão, ele está falando no contexto de igreja. 4 vezes, Senhor? Não, até 70 vezes 7. E a ideia ali não é você somar na calculadora, não, mas é você entender que cristãos erram e pecam uns contra os outros, e a gente precisa estar sempre arrependendo e fazendo a coisa certa. Mas esse texto aqui diz também sobre o juízo, que Cristo ele veio na sua, e aqui
profeta Malaquias fala de duas vindas, na verdade. Ele fala da primeira vinda e ele já aponta para a segunda vinda de Cristo. Então a primeira vinda ele já veio. E todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador estão salvos e precisam buscar uma vida de santificação. Mas todos aqueles que ainda o rejeitam e não o temem como Senhor e Salvador estão debaixo da ira e do juízo dele, e se morrer nessa condição vão para o inferno, inquestionavelmente. Então fica esse grande desafio para a nossa vida, seja como cristão, para uma vida de santificação, ou seja, se ainda você não entregou sua vida a Cristo, entenda que você ainda está debaixo da ira de Deus e do juízo de Deus, e ninguém pode te livrar disso, nenhuma religiosidade, nenhuma igreja, só a sua confiança em Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar, vamos ficar em pé. Ó Deus, obrigado, porque temos a bênção de ter a Tua palavra, que é santa e perfeita, e que nos traz toda a direção para a nossa vida, Pai. Abençoa-nos com um coração aberto para sermos transformados e santificados pelo Senhor. Que o Senhor dirija nossos passos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, de forma que, se há algum pecado em nosso coração, que o Senhor traga isso e nos deixe entender e saber, e nos dê a capacidade de arrepender, para viver uma vida que agrade ao Senhor. E continue a usar nossas vidas, ó Deus, assim como o Senhor usou a vida de João Batista para ser testemunha do Senhor. Usa nossas vidas também, ó Deus, para continuar a testemunhar a respeito do nosso Senhor e Salvador, trazer paz, trazer esperança que possa renovar a vida e o futuro, ó Deus, coisas que muitas vezes a gente está aflito, mas que o Senhor possa trazer toda essa esperança, e por misericórdia do Senhor, por misericórdia de nós, o Senhor possa usar as nossas vidas para ser bênção na vida de outras pessoas. E assim, amados irmãos, que a bênção de Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, amém. Por favor, só tem alguns avisos aqui rápidos. Eu não sei se alguns dos irmãos ou dos líderes aí tem algum outro aviso, mas o aviso talvez mais importante nosso aqui é sobre domingo que vem, que é a eleição para presbíteros e diáconos. Então, os irmãos que, tanto no culto pela manhã, quanto no culto à noite, você terá a opção de votar